No texto que nós estávamos estudando nas últimas 2 semanas, nós vimos que Jesus ele estava cercado por uma grande multidão. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus naquele momento. E Jesus chama essas pessoas a tomarem uma decisão em relação à sua pessoa. Uma decisão que mudaria drasticamente a vida daqueles que decidissem seguir Cristo de maneira pessoal. Jesus convidou aquelas pessoas a irem para o outro lado do mar da Galileia, se mudarem daquela cidade onde eles estavam, ir para outra cidade. E convocou aquelas pessoas para irem junto a ele, seguirem a ele naquele ministério itinerante de Jesus. Jesus estava convocando aquelas pessoas a abrirem mão das suas próprias casas, da sua residência, do seu lar, e viverem uma vida com ele, aprendendo dele, sendo verdadeiros discípulos dele. Essas pessoas aqui, que estavam nessa multidão e que ouviram esse chamado, elas haviam já presenciado muitos milagres realizados por Jesus. Elas haviam experimentado dos seus ensinamentos. Elas sabiam da fama que estava por trás de Jesus naquele momento. Corria naquela região de que aquele homem era o Messias, tão aguardado pelo povo judeu. Era aquele rei prometido no Antigo Testamento que se assentaria no trono de Davi em Jerusalém e que restauraria todas as promessas ao povo de Israel. Essas pessoas dessa multidão teriam que decidir entre seguir a Cristo onde quer que ele fosse, em um relacionamento de discípulo e mestre, ou então ficar onde eles estavam. E aí talvez correr o risco de jamais ver novamente aquele homem, jamais ver novamente Jesus. No texto de hoje nós veremos a sequência desse evento. O que aconteceu com aqueles que resolveram seguir a Cristo em um relacionamento de discipulado? O que ocorreu com aquelas pessoas que tomaram a decisão certa? Eu vou com Cristo aonde quer que ele vá. Esse é o texto de hoje, Mateus 6, versos 23 a 27. Então acompanhe comigo a leitura. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, soberano Senhor, nos colocamos diante do texto sagrado, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, com profunda reverência, com profundo temor e temor. Nós te pedimos aqui, Senhor, que o Senhor intervenha com o teu Espírito a nós, nos capacitando a expor as Escrituras e a compreender elas corretamente. Que possamos sair daqui tão maravilhados quanto esses homens aqui do texto, que ao verem a autoridade e o poder de Deus, se colocaram em um estado de êxtase, reconhecendo que este era um homem completamente diferente de todos os outros. Esse é Jesus, aquele que tem a autoridade sobre tudo e sobre todos. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, imediatamente depois dos discípulos terem sido separados da multidão, então nós vimos no texto anterior que havia uma multidão seguindo Jesus. Agora o termo é que os discípulos o seguiam. Agora se separou a multidão, as pessoas que estavam lá por curiosidade, que estavam lá querendo saber quem era ele, que estavam lá atrás dos milagres, daqueles que estavam ali para seguir a Jesus, num relacionamento pessoal de discípulo e mestre. E depois dessa separação, nós vemos aqui Jesus iniciando uma jornada até o outro lado do Mar da Galileia. E durante essa viagem aqui, ele já vai começar a ensinar esses discípulos. Começa dentro do barco esse relacionamento de discipulado.
Jesus aqui mesmo, nesse momento de travessia, ele vai dar lições a esses homens, lições sobre o reino, sobre quem ele é e sobre a sua missão no mundo. E o meu propósito aqui essa noite, irmãos, é colocar cada um de vocês dentro desse barco. Nós estamos aqui essa noite com o mesmo objetivo em comum. Nós queremos aprender sobre Jesus. Nós queremos saber mais deste mestre. Então, irmãos, que nós possamos, ao analisar o texto, aprender sobre essa lição específica que Jesus ensina aos seus seguidores. Jesus traz aqui uma lição durante a tempestade. Tempestade que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. As dificuldades que envolve ser um discípulo de Cristo. Durante essas tempestades, irmãos, que surgem quando nós tomamos uma decisão por Cristo, nós podemos, sim, ficar com medo. Nós podemos, sim, ter medo de estar no lugar errado, de estar seguindo Jesus errado, de ter tomado uma decisão errada sobre a sua vida. E Jesus vai nos ensinar sobre isso. O que nós devemos fazer quando estivermos sendo atingidos por uma grande tempestade. E o meu desejo e oração, irmãos, é que ao observarmos a palavra de Deus, sejamos encorajados para enfrentar qualquer circunstância que sobrevenha sobre nós. Então, o primeiro ponto que eu quero observar aqui com vocês nessa lição de Jesus é sobre a dúvida que é provocada pelo medo. Versos 23 a 25. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos estar correndo aqui pelo texto a todo momento. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar-o clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Então, esse momento, irmãos, ocorre cronologicamente após o texto anterior, onde a multidão que estava seguindo Jesus precisou tomar a decisão que era a decisão mais importante das suas vidas. Nós não sabemos se os dois homens citados por Mateus anteriormente, se eles estão aqui dentro desses homens, se eles resolveram seguir Jesus para onde quer que ele fosse. Mas o que sabemos é que neste momento não são apenas os 12 apóstolos que estão nesse relacionamento de discipulado. O texto paralelo a esse, de Marcos 4,36, informa, é o relato desse mesmo acontecimento. Marcos diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Então eles foram não só nesse barquinho, era aquele barco onde Jesus estava e mais outros barcos de pessoas, de homens que seguiram por um relacionamento mais pessoal com Cristo. Os barcos utilizados aqui eram barcos pesqueiros comuns naquele tempo. Não eram barcos muito grandes, mas possuíam um tamanho significativo para poder levar pelo menos um pouco mais de uma dezena de homens. É bem similar ao que está na foto aqui, não está muito clara, mas é mais ou menos essa mesma característica dos barcos daquele tempo. Algumas pessoas de entre aquela multidão que seguia Jesus, que tomaram essa iniciativa de um relacionamento pessoal, que estavam ali com Cristo, essas pessoas entraram nesses outros barcos e iniciaram a travessia do Mar da Galileia. E durante essa travessia, uma grande tempestade veio de encontro àqueles barcos, com tanta força que ondas se formaram. Quando a gente fala aqui em Mar da Galileia, você imagina um mar realmente com ondas, mas era um grande lago. Não era um lago que costumava ter ondas, como o mar que nós conhecemos. Porém, essa é uma região, a topografia do Lago da Galileia é bastante peculiar, onde tempestades violentas se formam de maneiras muito rápidas. É bastante comum isso naquela região. Por quê? Porque esse lago ele fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então ele fica praticamente num buraco. E ele é cercado por diversas
colinas ao seu redor. E aí, quando massas de ar frio descem das colinas e entram nesse buraco e atingem aquele ar quente que está sobre o mar da Galileia, isso forma grandes ventos e, com isso, muitas ondas e essas tempestades repentinas. Então, era isso que estava acontecendo naquele momento. Era algo nesse tipo, que é hoje mesmo, é possível observar essas características climáticas nessa região. Agora, reparem que curioso o que acontece aqui. Enquanto algo assim acontecia, uma tempestade como essa foi formada, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Aí essa imagem de Jesus dormindo profundamente durante uma tempestade, e era uma tempestade que devia estar jogando o barco de um lado para o outro, água entrando de tudo que é lado. Essa imagem aqui é de causar inveja em pessoas como eu, que tenho sono leve, que acordo por qualquer barulhinho, estou levantando, estou acordando, estou perdendo o sono. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de dificuldade com dormir, que tem uma luta nesse sentido, vai olhar para Jesus aqui e vai ficar, eu queria ter um sono desse, Mas não é difícil de nós imaginarmos as causas desse sono de Jesus, desse sono tão tranquilo que até nos causa certa inveja. Primeiramente, Jesus deveria estar exausto. Ele passou o dia atendendo uma multidão de pessoas. Jesus curou doentes, expulsou demônios, ensinou. Então, fisicamente, Jesus devia estar naquela situação extremamente cansado. Sabe quando você está tão exausto que você dorme em qualquer canto? Eu acho que todos nós já passamos algo nesse sentido, de estar tão cansado que para ali sentado no sofá já está dormindo. Mas, principalmente, a maior causa desse sono tranquilo de Jesus é o nível de confiança que ele possui no Pai. É o nível de confiança que Jesus tem na sua missão neste mundo. Se nós pensarmos os motivos que nos fazem perder o sono, o que nos atrapalha normalmente o nosso descanso? Normalmente, quando nós lutamos para dormir bem, o motivo está nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações em relação ao futuro, ao dia de amanhã. Então nós temos dificuldade para dormir quando nós temos um compromisso muito importante no outro dia, que você está ansioso para aquele momento, uma entrevista de emprego, algo que realmente é atípico na sua vida. Você perde o sono quando você está aguardando uma viagem muito esperada. Aquela viagem que você marcou de antemão, chegou o dia, na véspera, você não dorme direito, pensando na viagem, ansioso, às vezes até para desfrutar algo bom. Os mais jovens, às vezes, aquela prova final, que você precisa ir bem para passar de ano, aquela noite não é muito bem dormida. Para nós, homens, principalmente, é quando aquele boleto está vencendo amanhã e nós não temos dinheiro para cobrir. Isso são as causas que nos tiram o sono. Mas Jesus, ele confiava plenamente no Pai. Ele sabia que a sua morte não seria numa mera tempestade. A sua hora chegaria um dia, mas seria por conta de uma tempestade bem diferente. A tempestade de aflições que ele passou no alto de um monte chamado Calvário. Quando Jesus seria pregado numa cruz. Na noite, irmãos, que antecedeu a sua crucificação, Jesus não dormiu. Ele passou a noite orando ao Pai. E aí os discípulos, ao verem o sono profundo do seu mestre, o texto nos informa que os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. E eu quero chamar a atenção de vocês para o que diz os demais evangelhos sinóticos, aqueles que narram as mesmas histórias de pontos de vista diferentes, sobre esse pedido de socorro aqui dos discípulos a Jesus. Em Marcos 4,38 diz assim:
e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E aí em Lucas 8:24 diz: chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E talvez você esteja se perguntando: mas por que existe diferença entre os evangelhos? Não deveria todos eles falarem as mesmas palavras? O que Jesus realmente disse? O que os discípulos ali realmente clamaram? E aí nós precisamos lembrar que a língua falada por Jesus e os seus discípulos era o aramaico. E posteriormente os evangelhos foram escritos na língua grega. Ou seja, é mais do que natural que cada um dos evangelistas fizessem as suas próprias traduções e elas fossem diferentes um do outro. Eles tiveram que traduzir aquilo que os discípulos falaram, aquilo que Jesus falou neste momento. E termos relatos de palavras diferentes não macula, não mancha aquilo que nós chamamos de inerrância da palavra de Deus, que diz que a Bíblia não contém nenhum erro. Todos os 3 relatos são igualmente precisos sobre esse evento, mesmo que com palavras diferentes. Agora, a principal questão aqui é entendermos se esse pedido de socorro possui um olhar teológico. O que eu quero dizer com isso? Será que os discípulos, neste momento, já entendiam que Jesus tinha poder para resolver aquela situação? Lembrando, irmãos, que esse não era um problema qualquer. Esse é um problema que possui a sua origem nas forças da natureza. Será que esses discípulos já reconheciam Jesus, o Messias ali, como sendo o Deus entre nós, capaz de fazer algo tão grandioso? Se nós olharmos para o texto aqui de Mateus, parece que sim. Porque os discípulos dizem: Senhor, salva-nos. Então isso soa como um pedido claro de alguém que reconheceu a capacidade de Jesus para resolver aquela situação. Mas se nós olharmos para Lucas, o pedido de socorro desses homens parece mais um aviso desesperado para que Jesus se prepare para o pior. Eles dizem: Mestre, estamos perecendo. Se prepara, nós vamos afundar. Não tem mais jeito. Mas o fato é que esses homens aqui, eles já haviam presenciado muitos milagres. Havia sim uma esperança de que Jesus pudesse de alguma forma fazer algo para resolver esse grande problema. Porém, nós veremos um pouquinho mais adiante que essa confiança, essa esperança que eles tinham em Jesus não era uma firme confiança. Eles clamaram pedindo socorro, mas eles não tinham a certeza de que Jesus poderia resolver aquela situação. Foi um último grito desesperado. Não temos mais o que fazer. Vamos acordar Jesus e ver o que ele pode fazer diante disso. Jesus, então, irmãos, depois de desperto, ele vai aproveitar toda essa circunstância para ensinar mais uma grande lição aos seus discípulos. Mas eu gostaria, antes de prosseguir na explicação do texto, fazer uma aplicação prática aqui para nós. Algo que eu creio acontecer com cada pessoa que assume um compromisso de fato com Cristo. Alguém que realmente tomou a decisão: eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu vou segui-lo onde quer que ele vá. Uma pessoa que toma essa decisão, ela está assumindo os custos do discipulado. Ela está assumindo: não, eu vou segui-lo independente das circunstâncias, independente do que aconteça. E o que nós podemos observar aqui do texto é que imediatamente após tomarem a decisão de seguir com Cristo em um relacionamento pessoal, essas pessoas começaram a experimentar os custos do discipulado. Um teólogo
do terceiro século, chamado Tertuliano, ele interpretava esse texto enxergando o barco aqui como uma imagem para a igreja. Ele enxergava aqui como o barco sendo a igreja assolada pela perseguição, pelas opressões de um mundo caído que joga todo o seu ódio contra a igreja. Mas as pessoas, segundo Tertuliano, as pessoas que estão no barco, elas estão sempre seguras e dependentes das tempestades, porque Cristo estava ali com elas. Quando nós assumimos um compromisso pessoal com Cristo, quando de fato entramos em um relacionamento de discipulado com o nosso Senhor, é inevitável, irmãos, as tempestades da vida baterão na nossa porta. Os custos do chamado novo nascimento, eles existem. Quais são os custos do novo nascimento? O abandono de práticas pecaminosas que nós tanto amamos. Nós nascemos inclinados para o pecado. O pecado traz prazer para a nossa carne. E abandonar isso tem um custo. Há uma luta para que a gente consiga viver de acordo com a palavra de Deus. Existem dificuldades para manter um bom testemunho de Cristo em meio a uma sociedade que há muito tempo abandonou os preceitos de Deus. Se você já assumiu um compromisso verdadeiro com Cristo, eu tenho certeza que você já experimentou algo sobre isso que eu estou falando. Dificuldade no relacionamento com seus colegas de trabalho, por causa da sua postura cristã. Se você é dono de empresa, eu tenho certeza que você já experimentou muitas dificuldades em viver num país que trabalha contra o empresário. E você tem que lutar para obedecer todas as obrigações legais, sem ter que dar aquele jeitinho brasileiro para conseguir um pouco mais de lucro. Se você é jovem, eu tenho certeza que você já enfrentou muitas dificuldades por estar tantas horas do dia em um ambiente completamente secularizado, que são as escolas dos nossos dias. Os jovens têm dificuldade para manter um testemunho cristão em meio às suas amizades. É difícil para o jovem, tem custo para ele se manter firme na palavra de Deus diante de tantas tentações que acompanham a juventude. De se manter firme numa sociedade que prega que o namoro é a coisa mais normal, que você deve tentar, que você deve experimentar. Que prega contra a família. Que não fala para o jovem, o seu objetivo é constituir uma família. É ser pai e mãe de uma família. É casar, ter filhos, porque isso honra a Deus. Isso é custo. Isto é o custo do discipulado. E é em qualquer caso, irmãos. Seja homem ou mulher, jovem ou idoso, todos nós, se entendemos a mensagem de Cristo do Evangelho, se nós decidimos confiar nessa mensagem, iniciar uma caminhada com Cristo, todos nós sentiremos os custos. Nós iniciamos essa jornada cheio de pressupostos, cheio de conceitos errados que nós aprendemos ao longo da vida, seja a vida curta ou longa. Pressupostos que nós temos que abandonar com o tempo, de reconhecer o que eu achava que era certo, não é certo. E eu preciso mudar. Essa mudança envolve dor, envolve sofrimento, envolve um compromisso de fato. Eu vou fazer o que é certo, porque eu me comprometi com Cristo. Esse processo de renovação da mente, de abandonar essas verdades que carregávamos,
entendendo que apenas a verdade de Cristo deve nos guiar, isso causa tempestades na nossa vida. Não é um processo fácil. Não posso enganar ninguém aqui. Muitas vezes será doloroso para nós. E nesses momentos, principalmente no início desse novo relacionamento, quando a tempestade bate, não é incomum, irmãos, nós ficarmos com medo. Até mesmo duvidarmos da posição que nós tomamos. Mas será que vale mesmo a pena eu seguir esse Cristo? Será que vale mesmo eu enfrentar? Será que, poxa, tanta gente fazendo o oposto? Será que eu estou certo mesmo? Será que todo mundo está enganado? Será que eu consigo nadar contra essa maré? Aí vem o medo. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas não perseveram. Porém, é preciso perseverar. E para nos encorajar nisso, Jesus possui uma grande lição. Uma lição essencial para o nosso amadurecimento nessa jornada. Nessa nossa viagem pelo Mar da Galileia. Essa lição, durante a tempestade, está no verso 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Depois que os discípulos acordaram Jesus do seu sono profundo, depois de ouvir aquele pedido de socorro daqueles homens, Jesus ele age por meio de duas repreensões. Ele repreende os seus discípulos e depois repreende os ventos e o mar. Na primeira repreensão, ele diz aos seus seguidores: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí Marcos registrou essa repreensão com palavras ainda mais duras. Jesus teria dito: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Agora, certamente a intenção de Cristo não é afirmar que esses homens não possuíam nenhum tipo de fé. Afinal de contas, se eles estão no barco, isso é sinal que existia alguma confiança nas palavras de Jesus. Eles haviam acabado de tomar a decisão de seguir a Cristo aonde quer que ele fosse. A decisão do discipulado envolve fé, envolve confiança no Messias. Porém, essa fé que levou esses homens a entrar no barco era uma fé pequena, nas palavras de Jesus. Pequena no sentido de limitada, sem a compreensão adequada de quem Jesus é. A escolha da expressão pequena fé por Mateus não é por acaso. Ele nos leva a lembrar de outro texto, aqui mesmo do capítulo 8. Texto que também fala sobre a qualidade da fé de um outro homem. Lembram que texto é esse? O texto da cura do servo do centurião. Lembram que Jesus disse sobre a fé daquele soldado romano? Mateus 8:10. Ele diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé do centurião era uma grande fé. Uma fé jamais vista, segundo as próprias palavras de Jesus. Uma fé que reconhecia a autoridade e o poder do Messias. Que reconhecia que Jesus mesmo de longe podia dar uma ordem e curar o seu servo que estava distante. Diferente desses homens desesperados, que na presença do Messias estavam apavorados, com medo de um naufrágio, com medo da morte. E aí, depois de fazer a repreensão aos seus discípulos, Jesus age no sentido de resolver o problema. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Ao fazer a tempestade cessar, Jesus providenciou uma grande aula sobre quem ele é. Cristo demonstrou que aquela tempestade não veio por conta do acaso, mas estava debaixo do controle soberano de Deus.
era necessário que aquela tempestade ocorresse para que Cristo demonstrasse em uma aula prática que tipo de autoridade ele possui. Uma autoridade que se estende até mesmo sobre os elementos naturais. Jesus Cristo ensinou para esses homens, de maneira clara e visível, que Ele é Senhor sobre a criação. Essa grande lição prática dada por Cristo foi aprendida. Isso fica muito claro no próximo versículo, que nós veremos na sequência. Mas antes de ir a ele, eu quero trazer algumas aplicações práticas aqui. Nós podemos aprender por meio da reação desses discípulos que o medo afasta a nossa fé. Muitas vezes, quando os custos de seguir a Cristo aparecem em nossa vida, quando situações difíceis batem à nossa porta, quando o sofrimento chega, a nossa fé pode ser profundamente abalada. Em tempos de tempestade, até podemos esquecer que Cristo está conosco. Nós podemos esquecer que Ele está no mesmo barco que nós. Esta lição presente nesse texto aqui, dada por Cristo aos seus discípulos, ela foi relatada na palavra de Deus para o nosso proveito. Ela serve para nos ensinar tanto quanto ensinou a esses homens. Porque o medo afasta a fé. Mas o contrário é igualmente verdadeiro. Uma fé madura afasta todo o medo. Que tipo de fé é capaz disso? Uma fé semelhante à fé do centurião. Uma fé que reconhece o poder e a autoridade de Deus, que confia no controle soberano do nosso Salvador sobre tudo, até mesmo sobre a tempestade que está nos assolando. Quando nós estamos enfrentando as tempestades da vida, nós devemos recordar as palavras de Deus, recordar quem Cristo é, recordar o seu poder, o seu amor por nós expresso na cruz, lembrar das suas promessas e de que Ele nos ensina por meio dos temporais. E então, depositar nossa confiança nisso. Olhe para esse texto e tenha plena certeza de que as tempestades são instrumentos nas mãos do Senhor para fortalecer a fé dos seus discípulos. Tenha a certeza e a confiança de que quando a calmaria chegar, você estará fortalecido. A sua fé terá avançado para outro nível, o nível da maturidade. Uma outra aplicação que podemos fazer aqui é olhar para esses discípulos e reconhecer que esse pode ser o retrato de milhares de cristãos em nossos dias. Pessoas que tomam a decisão de seguir a Cristo em um relacionamento de discipulado pessoal, mas que vivem cheios de medos na hora da provação. Onde na hora da tempestade tendem a questionar se realmente possui algum tipo de fé. Na hora do sofrimento, de pensar, mas será que a minha fé é verdadeira mesmo? Por que eu estou com medo? Começo a duvidar até mesmo da própria salvação. E para esses casos, nós temos importantes lições a serem aprendidas aqui nesse texto. Uma dessas lições é que em nossas orações diárias, nós devemos incluir um pedido muito importante. Se você ora diariamente, eu espero que você faça isso, não esqueça de pedir: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, me conceda uma fé como a fé do centurião. Como diz J.C. Ryle, talvez nunca conheceremos a fraqueza da nossa fé enquanto não formos postos na fornalha da tribulação e da ansiedade. Deus pode colocar uma dificuldade na nossa vida para nos mostrar que nós não somos tão fortes quanto nós achamos. Deus pode colocar uma dificuldade na nossa vida para fazer com que a gente pare de confiar na nossa própria força e passe a confiar apenas no seu cuidado e no seu poder.
Se somos filhos de Deus, as tempestades servem para que um dia, quando a calmaria chegar, que a gente possa falar como disse Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. As tempestades da vida, que estão sempre debaixo da soberania de Deus, elas servem para o nosso amadurecimento. Se você está passando por algo assim hoje, por lutas, por conflitos internos e externos que lhe tiram a paz, saiba que Deus está querendo lhe ensinar uma lição. Saiba também que o Deus que você segue tem poder para acalmar essa tempestade a hora que ele bem entender. E não se esqueça de mais uma lição fundamental do Senhor aqui. Uma oração, um pedido de socorro, mesmo proveniente de pequena fé, é ouvido por Ele. Ele nos conhece, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe das nossas lutas. E a palavra nos diz que Ele, como um bom pastor, sempre se compadece dos membros do seu rebanho. As tempestades na vida do cristão têm data e hora para acabar. E elas existem para o nosso próprio bem. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso com os nossos olhos. Vejamos agora os resultados dessa lição durante a tempestade. A maravilha do conhecimento de Cristo, no verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esses homens que ficaram maravilhados com o poder e com a autoridade de Cristo são os discípulos de pequena fé deste barco onde Jesus está. Eles estão aqui usando uma expressão popular de queixo caído diante daquilo que Cristo acabou de realizar. Essa perplexidade desses homens que já haviam tomado uma decisão pessoal de seguir a Cristo como discípulos, homens que certamente já haviam presenciado muitos milagres realizados por Cristo. Eles já tinham visto cego ganhando visão, paralítico voltando a andar, endemoniados sendo libertos. Essa perplexidade diante do ocorrido apenas demonstram que eles começaram a compreender que Cristo é ainda maior do que eles imaginavam anteriormente. Jesus não só cura, não só expulsa demônio, ele tem domínio, ele tem autoridade, não só sobre o mundo físico, não só sobre o mundo espiritual, curando e expulsando demônios, mas agora Jesus demonstra para os seus seguidores que ele possui autoridade sobre a criação. Jesus controla os ventos e as ondas. Maravilhados, os homens ali do barco se perguntavam: quem é este? Quem é este que até os ventos e os mares obedecem à sua voz? E nessa altura do campeonato, os leitores do Evangelho de Mateus já possuem totais condições de responder essa pergunta desses homens. Nós que estamos lendo Mateus desde o capítulo 1, verso 1, nós temos totais condições de dizer: ele é o Messias, nascido de uma virgem, que veio para este mundo redimir o seu povo dos seus pecados. Ele veio para cumprir a missão dada pelo Pai que está no céu. E esse é Jesus. Nós podemos observar também aqui nesse versículo o contraste que Mateus apresenta sobre as duas naturezas de Cristo. O texto traz logo no início Jesus dormindo por conta do seu cansaço físico, e o mesmo texto encerra com Jesus realizando uma obra com um poder que é exclusivo das divindades. Quem pode dar ordem aos ventos, senão o próprio Criador de todas as coisas?
Mas a principal lição que nós retiramos desse versículo é sobre a maravilha do conhecimento sobre Cristo. A verdade irrefutável de quanto mais o conhecemos, mais ficamos maravilhados. Sabe aquela pessoa famosa, que é admirada por todo mundo, que onde passa causa alvoroço? Aquela pessoa diferenciada, especial aos olhos do mundo? Para as pessoas que convivem diariamente com essas estrelas, digamos assim, pode ter certeza que ela não tem o mesmo brilho. E por que isso acontece? Porque quanto mais próximo as pessoas estão dessas estrelas, desses ídolos aí comuns da nossa sociedade, que possui esse glamour, né, do estrelato, quanto mais próximo as pessoas estão, mais elas presenciam os seus defeitos, as suas falhas. As pessoas próximas sabem quem realmente aquela pessoa é. Não vem apenas os pontos fortes que são expostos para o mundo, mas elas conhecem muito bem os pontos fracos. Os amigos íntimos não são tão entusiasmados pela presença dessa estrela do que ocorre com as outras pessoas normais. Mas quando nós falamos de Cristo, acontece o exato oposto disso. Quanto mais próximas são as pessoas, quanto mais ele é seguido de perto, mais cresce a admiração. Mais maravilhadas ficam as pessoas que estão ao lado dele. Mateus foi um apóstolo, um dos 12 que acompanharam Jesus muito, mas muito de perto. Mateus teve tempo suficiente para observar as falhas do caráter, os defeitos da personalidade de Jesus, se esses defeitos existissem. Porém, esse contato íntimo, pessoal com Jesus, levou Mateus a escrever esse livro, do qual ele só trata das maravilhas desse homem que ele viveu junto por alguns anos. Teria Mateus algum tipo de vantagem pessoal ao escrever um livro só com coisas boas e elogios? Será que Mateus conseguiu alguma fama ou dinheiro por ter feito isso? De forma alguma, pelo contrário. Fazer isso traria para ele tribulação. Porque logo depois da morte de Cristo, os discípulos de Jesus já começaram a experimentar perseguição, que veio inicialmente dos judeus e que depois foi institucionalizada pelo próprio Império Romano. Mateus sabia os custos que ele teria ao fazer isso. Porém, o que ele viu em todo esse tempo de convívio com Cristo fez com que ele não poupasse esforços para proclamar a todo mundo que este Jesus Cristo de Nazaré, que ele conhecia tão bem, é o Messias que veio a esse mundo. Que veio com uma missão muito clara: livrar o seu povo do pecado deles. Eu sei que a minha experiência pastoral ainda não é muito longa, porém, nesses poucos anos, irmãos, eu não conheci nenhuma única pessoa que tenha de fato se comprometido com Cristo em um relacionamento pessoal, que tenha se dedicado em conhecer Jesus por meio da palavra de Deus e que não tenha se maravilhado dia a dia mais com isso. Tomar a decisão correta, a decisão mais importante da nossa vida, não significa só entrar no barco. Ou seja, não é só dizer que você é cristão porque você faz parte de uma igreja, porque você lê a Bíblia de vez em quando. Discipulado envolve um compromisso pessoal, uma busca em estar perto, ouvir a voz do seu mestre, presenciar o poder e a autoridade de Cristo. Hoje,
Nós não desfrutamos mais da presença física e visível de Jesus. Nós não podemos mais ver com os nossos olhos ele fazendo uma tempestade parar. Mas nós podemos sim ouvi-lo. Nós podemos sim estar com ele. De que forma? Por meio da Bíblia. Nós escutamos a sua voz. Unicamente por meio da Bíblia. Por meio da oração, nós nos colocamos diante dele para conversarmos com o nosso Mestre. E por meio da igreja, que é o seu corpo neste mundo, nós presenciamos de maneira visível o seu poder, ao transformar vidas, ao regenerar corações, ao converter pessoas, nós experimentamos o poder de Deus. Ser um discípulo de Cristo, ser envolvido em um discipulado com o Mestre, envolve essencialmente essas três coisas. A palavra de Deus, uma vida de oração e a congregação. Busque isso para a sua vida e se sinta maravilhado cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desfrute da maravilha do conhecimento de Deus. Então, irmãos, para concluirmos, nós temos nesse texto preciosas lições do nosso Mestre Jesus Cristo, uma verdadeira aula em meio à tempestade. Nós podemos destacar desta grande lição a expressa declaração da humanidade de Jesus, o Filho do Homem. Nós vemos aqui o ser humano Jesus descansando, recuperando as suas forças depois de um dia extenuante. Como verdadeiro homem, Jesus demonstrou a sua fragilidade neste barco, o seu sono pesado em meio a uma viagem agitada. Aprendemos também que mesmo quando estamos no mesmo barco que Jesus, estamos igualmente sujeitos às tempestades da vida. Ser um cristão não significa sinônimo de calmaria. Desconfie, inclusive, se alguém lhe apresenta um evangelho que só lhe promete paz, sucesso, prosperidade e tranquilidade para essa vida. Porque isso não é verdade. A palavra de Deus nos mostra o contrário. Imediatamente depois que tomamos a decisão de seguir a Cristo, as fortes chuvas começam. A grande diferença é que com Jesus estamos seguros. Podemos ter a plena certeza de que as dificuldades que se impõem sobre nós hoje fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. E sobre isso alguém poderia pensar, nossa, mas então Deus é mau conosco, porque deixa a gente passar por sofrimento, por aflição, por tempestade? Pelo contrário, Deus faz isso por amor de nós. Ele tem como objetivo o nosso crescimento, tem como objetivo nos ensinar, trazer um amadurecimento que nos trará uma vida melhor no futuro. Nós somos desafiados nessa lição de Jesus a desenvolvermos a nossa fé. E muitas vezes esse desenvolvimento envolve enfrentar situações desconfortáveis, enfrentarmos lutas, desafios, encararmos os nossos próprios medos. Mas não se esqueça, tudo isso é colocado por Deus diante de nós para sairmos dali fortalecidos. Como Deus trabalharia em nosso caráter a confiança se Ele não colocasse diante de nós oportunidades de confiarmos unicamente nele? Como Deus trabalharia no nosso caráter a paciência se Ele não colocasse diante de nós situações onde precisamos ser pacientes? Como Deus trabalharia em nosso caráter o amor sacrificial sem colocar diante de nós a oportunidade de amarmos sacrificialmente alguém? Por isso eu digo, irmãos, se você está neste momento enfrentando alguma tempestade na sua vida, ou se esse não é o seu caso, guarde mesmo assim essas palavras para quando a tempestade chegar. Lembre dessa lição de Jesus ao meio do temporal.
Jesus, ele está ao seu lado. Ele tem todo o poder para dar fim nessa tempestade. Mas que a calmaria chegue e com ela também chegue uma fé madura, que Deus produziu em nós por meio da provação. Saiba que quando esse momento chegar, quando a sua fé tiver vencido todo medo, tudo terá valido a pena. Você certamente, depois que a calmaria chegar, você vai estar disposto a enfrentar tudo de novo. Tamanha recompensa que a maturidade da fé traz para nós. Tudo vai ter valido a pena. E eu encerro aqui com uma frase de C.S. Lewis. Deus nos permite os pontos baixos da vida, a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Vamos orar.